Testemunho 1. Imagine que é uma típica tarde de sexta-feira e você está dirigindo em direção à sua casa. Você sintoniza o rádio. O noticiário está falando de coisas de pouca importância. Você ouve que numa cidadezinha distante morreram 3 pessoas de uma gripe, até então totalmente desconhecida. Não presta muita atenção ao tal acontecimento e esquece assunto. Na segunda-feira, quando acorda, escuta que já não são 3, mas há 30.000 as pessoas mortas pela tal gripe. Nas colinas remotas da Índia, um grupo do controle de doenças do ZEUA foi investigar o caso. Na terça-feira, já é a notícia mais importante, ocupando a primeira página de todos os jornais, pois já não é só na Índia, mas também no Paquistão, Irã e Afeganistão. Enfim, a notícia se espalha pelo mundo. Estão chamando a doença de influenza misteriosa, e todos se perguntam: que faremos para controlá-la? Então, uma notícia surpreende a todos. A Europa fecha suas fronteiras. A França não recebe mais voos da Índia, nem de outros países dos quais se tenham comentado de casos da tal doença. Por causa do fechamento das fronteiras, você está ligado em todos os meios de comunicação, para manter-se informado da situação e, de repente, ouve que uma mulher declarou que num dos hospitais da França, um homem está morrendo por causa da tal influenza misteriosa. Começa o pânico na Europa. As informações dizem que, quando você contrai o vírus, é questão de uma semana de vida. Em seguida, as pessoas têm 4 dias de sintomas horríveis e morrem. A Inglaterra também fecha suas fronteiras, mas já é tarde. No dia seguinte, o presidente do ZEUA fecha também suas fronteiras para a Europa e Ásia, para evitar a entrada do vírus no país, até que encontrem a cura. No dia seguinte, as pessoas começam a se reunir nas igrejas, em oração pela descoberta da cura, quando, de repente, entra alguém na igreja, aos gritos: liguem o rádio, liguem o rádio. 2 mulheres morreram em Nova York. Em questão de horas, parece que a coisa invadiu o mundo inteiro. Os cientistas continuam trabalhando na descoberta de um antídoto, mas nada funciona. De repente, vem a notícia esperada: conseguiram decifrar o código de DNA do vírus. É possível fabricar o antídoto. É preciso, para isso, conseguir sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus. Corre por todo o mundo a notícia de que as pessoas devem ir aos hospitais fazer análise de seu sangue e doar para a fabricação do antídoto. Você vai de voluntário com toda a sua família, juntamente com alguns vizinhos, perguntando-se: o que acontecerá? Será este o final do mundo? De repente, o médico sai gritando um nome que leu em seu caderno. O menor dos seus filhos está ao seu lado, se agarra na sua jaqueta, e lhe diz: pai, esse é meu nome. E antes que você possa raciocinar, estão levando o seu filho, e você grita: esperem. E eles respondem: tudo está bem. O sangue dela está limpo, e é sangue puro. Achamos que ele tem o sangue que precisamos para o antídoto. Depois de 5 longos minutos, saem os médicos chorando e rindo ao mesmo tempo. E é a primeira vez que você vê alguém rindo em uma semana. O médico mais velho se aproxima de você e diz: obrigado, senhor. O sangue de seu filho é perfeito, está limpo e puro. O antídoto finalmente poderá ser fabricado. A notícia se espalha por todos os lados. As pessoas estão orando e rindo de felicidade. Nisso, o médico se aproxima de você e de sua esposa, e diz: posso falar-lhes um momento? Não sabíamos que o doador seria uma criança e precisamos que o senhor assine uma autorização para usarmos o sangue de seu filho. Quando você está lendo, percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar, e pergunta: mas, qual a quantidade de sangue que vão usar? O sorriso do médico desaparece e ele responde: não pensávamos que fosse uma criança. Não estávamos preparados. Precisamos de todo o sangue de seu filho. Você não pode acreditar no que ouve e trata de contestar. Mas. O médico insiste: o senhor não compreende. Estamos falando da cura para o mundo inteiro. Por favor, assine. Nós precisamos de todo o sangue. Você, então, pergunta: mas vocês não podem fazer-lhe uma transfusão? E vem a resposta: se tivéssemos sangue puro, poderíamos. Assine. Por favor, assine. Em silêncio, e sem ao menos pode sentir a caneta na mão, você assina. Perguntam-lhe: quer ver seu filho agora? Você caminha na direção da sala de emergência onde se encontra seu filho, que está sentando na cama, e ele diz: papai, mamãe, o que está acontecendo? Você segura na mão dele e fala: filho, sua mãe e eu lhe amamos muito, jamais permitiríamos que lhe acontecesse algo que não fosse necessário. Você entende?
O médico regressa e diz: sinto muito, senhor. Precisamos começar. Gente do mundo inteiro está morrendo. O senhor pode sair? Nisso, seu filho pergunta: papai, mamãe, por que vocês estão me abandonando? E na semana seguinte, quando fazem uma cerimônia para honrar o seu filho, algumas pessoas ficam em casa dormindo, e outras não vêm, porque preferem fazer um passeio ou assistir um jogo de futebol na TV. E outras vêm, mas como se realmente não estivessem se importando. Você tem vontade de parar e gritar: meu filho morreu por vocês. Não se importam com isso. Talvez isso é o que Deus nos quer dizer. Meu filho morreu por vocês. Não sabem o quanto eu os amo. É curioso como é simples para algumas pessoas debocharem de Deus e dizer que não entendem como o mundo caminha de mal para pior. É curioso como acreditamos em tudo aquilo que lemos nos jornais, mas questionamos as palavras de Deus. É curioso como todos querem ir para o céu, mas nada fazem para merecê-lo. É curioso como as pessoas dizem: eu creio em Deus, mas com suas ações mostram totalmente o contrário. É curioso como você consegue enviar centenas de piadas através de um correio eletrônico, mas quando recebe uma mensagem a respeito de Deus, pensas duas vezes antes de compartilhá-la com os outros. É curioso como a luxúria, crua, vulgar e obscena, passa livremente através do espaço, mas a discussão pública de Deus é suprimida nas escolas e locais de trabalho. Curioso, não é? É curioso como me preocupo com o que as pessoas pensam de mim, mas não me preocupo com aquilo que Deus possa pensar de mim. Depois de terminar de ler esta mensagem, se realmente sentir em seu coração que deve compartilhá-la, envie aos seus amigos. Talvez eles estejam precisando, exatamente, de uma mensagem como esta. Pensem nisso. Testemunho 2: livre de um assalto. No ano de 1999, fui a pedido do saudoso coronel e pastor Paulo de Tarso representar a Associação dos PMs de Cristo em um culto de ação de graças em uma igreja no bairro de Novo Horizonte, São José dos Campos, cidade onde resido. Após o final do culto, fui abordado por um adolescente que, beirando uns 13 a 14 anos, disse-me que tinha um recado de Deus para mim, informando-me que havia uma coluna à minha direita e outra à minha esquerda, e um escudo à minha frente. Informou-me ainda que eu seria cercado por uma quadrilha e era para eu não temer, pois Deus estaria me livrando e nada aconteceria comigo. Fui para casa meditando no recado dado por aquele garoto, e confesso-lhe que fiquei muito incrédulo, pois, além da pouca idade daquele garoto, eu havia sido apresentado como policial e julguei que seria muito óbvio afirmar que um policial venha se confrontar com marginais. Chegando em casa, comentei o acontecido com minha esposa e confessei a ela minha incredulidade quanto ao recado dado pelo jovem. E imediatamente, ela olhando para mim afirmou: vigie e ore, pois o Senhor falou contigo. Confesso que imediatamente um temor se apossou de meu coração a ponto de meu batimento cardíaco acelerar. Naquele ano estava fazendo um curso em São Paulo e, como moro em São José dos Campos, viajava todos os dias. Numa sexta-feira recebi um convite do Capitão Terra para comparecer ao culto do 7º aniversário dos PM de Cristo, e informou-me que havia alguns policiais que haviam comprado meu livro e gostariam que fosse autografado. Permaneci para participar do culto e por volta das 21:30 HS o Capitão Terra me deu uma carona até a rodoviária do Tietê. Antes de desembarcar do carro, Terra orou pela minha viagem, abençoando a mim e a todos os passageiros do ônibus. Embarquei no ônibus das 22:00 HS destino a São José dos Campos e no início da viagem apanhei o Novo Testamento dos Gideões, e comecei a ler 2 Coríntios. Li do capítulo 1 ao 6º, porém quando li o capítulo 1, meu coração começou a arder quando refletia no texto do capítulo 1, quando Paulo nos afirma que as nossas tribulações servem para consolarmos aqueles que porventura estiverem passando as mesmas tribulações. Após o primeiro pedágio da rodovia Ayrton Senna, 3 jovens levantaram e de armas em punho anunciaram que era um assalto. O primeiro assaltante rendeu o motorista e permaneceu todo o tempo ao seu lado. Rapidamente os outros 2 assaltantes foram recolhendo todos os celulares e dinheiro, e após começaram a revistar todas as bolsas e apanhar aquilo que lhes convinha. Avisaram que se encontrasse algum policial eles iriam matar, e que se havia ali algum policial era para se manifestar, e se estivesse armado era para entregar a arma, pois se encontrassem algumas armas, eles também iriam matar aquele que a portava. Eu não estava armado, mas na minha carteira estava a minha funcional da polícia e meu olerite, e imaginei que se eles encontrassem, iriam me matar mesmo.
Sendo assim me calei não me identificando. Um dos marginais apontando a arma no meu peito, perguntou onde estava minha carteira e levantando o Novo Testamento. Falei-lhe que primeiramente queria lhe entregar o Novo Testamento. Ele afastou o revólver do meu peito e perguntou o que era aquilo. E lhe afirmei que era a palavra de Deus. Ele me perguntou se eu era crente e lhe afirmei que eu era um servo do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento ele me pediu desculpas e falou para os seus amigos: não mexe com este aqui, pois ele é crente. Aqueles assaltantes ficaram uns 40 minutos no ônibus e levaram 4 bolsas cheias. Porém, não me roubaram e também não roubaram as pessoas que estavam à minha direita e à minha esquerda, cumprindo-se aquilo que Deus havia me falado pela instrumentalidade daquele adolescente. Após os assaltantes deixaram o ônibus, começou uma gritaria e choradeira, e imediatamente me levantei dizendo às pessoas que não ficassem desesperadas, pois Deus havia preservado todas as vidas e apenas havíamos perdido bens materiais. Afirmei que iria orar agradecendo a Deus pelas nossas vidas. E uma pessoa gritou que eu não iria orar coisa nenhuma. Neste momento um jovem bem forte se levantou próximo daquela pessoa, dizendo: ele vai orar sim. E olhando para mim disse: ora aí pastor. Agradeci pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, esposas e filhos que iríamos encontrar. Pedi que Deus restituísse em dobro tudo aquilo que havia sido roubado. Além de ser preservado de todo e qualquer dano, ainda pude testemunhar a todos da misericórdia de Deus. Aleluia. Testemunho 3. Amados irmãos, o testemunho que relato abaixo tem o único propósito de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. No dia 13 de setembro de 2002, minha filha, que então estava com 4 anos, se aproximou de mim chorando dizendo que havia engolido uma moeda e que estava com muito medo. Ela realmente parecia assustada e juntando as mãozinhas pedi a Jesus que a moeda não lhe fizesse mal. Eu e meu marido ficamos tranquilos, pois isso já havia acontecido no passado com nossa outra filha e não tínhamos tido nenhum problema naquela ocasião. Levamos então a pequena Bruna ao hospital e o médico disse que a moeda já havia saído. Ficamos surpresos pois havia poucas horas do ocorrido, porém vimos a radiografia do abdômen da Bruna que não identificava nenhuma moeda. Durante 8 dias ela reclamou de dor na garganta e levando-a novamente ao médico ele disse que deveria estar relacionada à moeda e nos mandou para casa novamente. Fomos então ao outro médico que nos pediu outra radiografia e ficou constatado que a tal moeda havia parado no esôfago da Bruninha e deveria ser retirada. Naquele momento nós ficamos realmente tristes. Como é que aquilo estava acontecendo conosco? Somos cristãos há tantos anos. E muitos outros pensamentos passaram por nossas mentes. Mas segundo a palavra do nosso Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós certamente estávamos incluídos nesta categoria. Naquela mesma tarde fomos ao hospital para extrair a moeda por meio de uma endoscopia, porém antes, os médicos pediram um exame de sangue. E é aqui que o testemunho realmente começa. O resultado daquele exame de sangue era de que a Bruna estava com leucemia mieloide aguda. Leucemia é um câncer que ataca as células do sangue e este tipo de leucemia especificamente que estava no diagnóstico da Bruna, segundo o médico, dava ao paciente apenas 60 dias de vida, e que era difícil de ser diagnosticado pois só apresentava sintomas na última semana de vida do paciente, tornando tarde demais a tentativa de realizar algum tipo de tratamento. Agora sim nós estávamos realmente chocados e ao mesmo tempo agradecidos pois, por meio daquela moeda é que nós chegamos ao diagnóstico. Tínhamos certeza de que Deus já estava trabalhando, mas e agora? O que iria acontecer dali para frente? Pois bem, recebemos dos médicos novamente a informação de que embora o diagnóstico, por sorte, segundo eles, havia sido feito relativamente cedo, ainda assim as chances de cura eram de 30%. Isso mesmo, 30%. Quando se trata de vida, 1% de dúvida já é muito para nós. Durante todo aquele tempo estávamos orando e aprendendo de Deus diversos ensinamentos, como por exemplo, como é bom em todo o tempo andar com homens e mulheres de Deus, não com pessoas que têm cargo na igreja, mas pessoas que têm vida com Deus. E esses irmãos, entre eles os tios da Bruna, pastor William e pastora Márcia, iam diariamente ao hospital para orar conosco, nos ministrar, ungir a Bruna e ler a palavra. Em um desses momentos recebemos de Deus a seguinte palavra: hoje, estou dando a vocês 100% de chances de cura. O que vocês farão? Vão aceitar os meus 100% ou os 30% da medicina? Aleluia! Daquele momento em diante, a despeito de tudo o que víamos, tomamos posse da palavra de Deus, crendo que a Bruna já havia sido curada.
e começamos a orar somente em agradecimento. Na semana seguinte o apóstolo Sérgio Lopes voltou de um congresso mundial de pastores do qual ele estava participando na América do Norte e compartilhou conosco que lá ele havia se unido para orar com alguns pastores sobre a cura da Bruna, e um pastor se levantou e disse que não iria orar pela cura e sim em agradecimento pela cura, pois o Espírito Santo de Deus estava mostrando a ele que a menina já havia sido curada. Esse dia foi o mesmo dia em que aqui no Brasil recebemos a profecia do 100% de cura de Jesus. Durante toda a viagem do apóstolo ele se comunicou conosco por e-mail ou telefone, orando conosco e ministrando-nos, fazendo o nosso pastoreio e confortando nossos corações com a palavra do Senhor. E tão logo chegou ao Brasil foi nos visitar no hospital. Chegando lá se alegrou conosco, pois estávamos firmes e convictos na promessa de Deus, e pelo Espírito Santo entregou a nós uma profecia de que deveríamos aguardar 20 dias e ver a grande surpresa que Jesus iria fazer. Agarramos aquela palavra com toda a força, pois queríamos que os médicos compartilhassem da mesma certeza que tínhamos, pois até aquele momento, para eles, não passávamos de loucos que acreditavam em coisas que não existem. No dia seguinte era domingo, eu estava orando e lendo a palavra ao lado do leito de minha filha e comecei a ouvir um barulho de gente falando. Como era cedo, estranhei que houvesse movimento no hospital e saí do quarto para ver do que se tratava. Olhando lá fora verifiquei que não havia ninguém e só então pude perceber que o que eu estava ouvindo não estava acontecendo ali no hospital e sim em outro lugar. Continuei em oração e ouvindo ainda as vozes percebi que eram orações da Igreja de Cristo que estavam subindo ao céu e sendo recolhidas por Deus. Fiquei extremamente feliz, pois mais uma vez o Senhor estava confirmando a cura da Bruna independente de todos os documentos que tínhamos em mãos comprovando que ela estava doente. Orei então ao Senhor que falasse com meu marido da mesma forma que tinha feito comigo, para que ele também tivesse a mesma certeza que eu tinha. Naquele momento ele acordou, pegou a Bíblia e leu no livro de Tiago capitão 5 vs 15: a oração da fé curará o doente, e se tiver cometido pecados lhe serão perdoados. Quando ele veio compartilhar comigo de sua alegria, pudemos celebrar juntos a vitória do Senhor e os nossos rostos se transformaram. Os médicos não entendiam mais nada. Como era possível que os pais de uma criancinha de 4 anos com câncer poderiam estar tão felizes? Só a fé no Senhor Jesus faz isso. Pois foi dessa maneira que ocorreu, e no 20º dia, conforme o apóstolo Sérgio Lopes havia profetizado pelo Espírito Santo, foi feito um exame na medula óssea da Bruna que constatou, para a honra e a glória do nosso Deus, que ela não havia uma única célula de câncer no sangue dela e que ela estava em remissão. Os médicos dizem remissão porque têm receio de dizer cura e criar falsas expectativas nos pacientes. Eu compreendo isso e não os culpo, pois eles estudam durante quase toda a vida a doença, mas quem entende de cura é o nosso Deus. E para espanto da medicina ela está curada e celebra conosco a cada dia a nova vida que o Senhor Jesus lhe deu, vida abundante, vida plena de plena comunhão com Deus. Se você não congrega em uma igreja, procura uma perto de você, Deus te espera. Testemunho 4: no dia 18 de julho de 2006, me acidentei com um arame farpado o qual me furou um dos dedos de minha mão direita. Após 2 dias procurei o hospital de emergência em minha cidade, unidade mista, onde fui atendido e foi feita a retirada do pele de meus dedos e de parte da palma de minha mão e feito o curativo da área, pois já estava bastante inflamada e de uma cor diferente. No outro dia fui novamente ao hospital, pois minha mão estava muito inchada e doendo bastante. O médico de plantão examinou-me e me encaminhou para um especialista na cidade de Recife, o qual me internou no Hospital da Restauração, onde fiquei por 3 dias. No dia 24 de julho de 2007, fui encaminhado para o Hospital de Aeronáutica em Recife, pois sou militar da aeronáutica. Fui examinado por outro especialista que me disse: o estado de sua mão não está nada bom. Talvez seja necessário amputá-la e talvez até o braço, pois o seu dedo está em situação lamentável. Pedi ao médico que fizesse o possível, mas não amputasse minha mão, nem tampouco meu braço, pois eu tinha fé e certeza que Deus ia me curar. No dia 25 de julho de 2007, às 11 horas da manhã eu entrei no bloco cirúrgico. Diabético que sou, minha glicose subiu para 396 naquele dia. Não sou hipertenso, mas minha pressão subiu para 15/17. Com isso minha situação agravou-se ainda mais. Naquele momento o médico resolveu debridar os meus dedos e a palma de minha mão. Saí do bloco cirúrgico às 13 horas, com a mão e parte do braço enfaixado e ainda meio sonolento. Aproximadamente às 15 horas comecei a chorar.
pois pensei que haviam retirado meus dedos e até mesmo minha mão, pois até aquele momento não consegui ver o que tinha sido feito. Foi quando o médico cirurgião chegou e disse-me, devido ao meu pedido e às minhas condições clínicas, glicose 396 e pressão 15x17, ele só tinha debridado minha mão, mas que eu tivesse fé, pois se dentro de 48 horas minha mão não reagisse, na sexta-feira às 7h30 ele ia amputar o braço para evitar que eu viesse a falecer devido à infecção. Na quinta-feira, dia 27 de julho, talvez tenha sido o pior dia de minha vida, pois só esperava que chegasse a sexta-feira que ia ser o grande dia. Mas digo, em momento algum não deixava de falar com Deus e uma resposta por parte de Deus até aquele momento não havia chegado. Terminou a quinta-feira e nada. Passou a noite e eu não dormi. Quando foi por volta das 5h30 da manhã, já na sexta-feira, eu adormeci. Mas às 6 horas acordei com um canário que cantava tão alto em uma planta que ficava em frente à janela do meu apartamento, que eu resolvi sair do quarto e fui para um lugar próximo ao jardim. Aquele canário veio e ficou perto de mim cantando e eu só chorava. Foi quando Deus falou comigo em voz bem alta dentro de meu coração: filho, tenha coragem. Ao ouvir essa voz senti um calor que vinha de dentro de mim e continuei a chorar. Só que daquele momento em diante era um choro de alegria. Voltei para o meu apartamento. Minha esposa encontrava-se dormindo ao lado de minha cama. Foi quando acordei e disse: estou curado. Quando o médico chegar para examinar minha mão, ele vai dizer que não será preciso amputá-la, pois foi o que Deus acabou de me dizer. Às 8h30, quando o médico chegou e mandou o enfermeiro tirar as bandagens, ficou de um modo tal que até eu fiquei espantado. Após algum tempo ele mesmo me disse: rapaz, você tem muita fé mesmo, pois Deus curou sua mão e não vai ser preciso tirar mais nada daí. Agora é só você se cuidar e pronto. Passei ainda mais 18 dias ligado em uma máquina que controlava a medicação, pois a cura foi tão perfeita que não foi preciso enxerto em nenhuma parte. As carnes de minha mão e de meus dedos cresceram, de um modo tal que hoje eu digo: Deus me deu novos dedos e nova mão. Toda a parte médica desse ocorrido está em meu prontuário nos seguintes lugares: Hospital Mendes Sampaio do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, período 18 a 20 de julho de 2006. Hospital da Restauração de Recife, Pernambuco, período 21 a 23 de julho de 2006. Hospital de Aeronáutica do Recife, Pernambuco, período 24 de julho a 08 de agosto de 2007. De agosto em diante no Posto de Saúde de Pirapama, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, que foi a fase de curativos e acompanhamentos especializados. Obrigado ao meu Deus, a minha mãe, a minha esposa e companheira em todos os momentos, Marta, a toda a minha família, aos meus amigos e aos irmãos de todas as igrejas que intercederam por mim em particular, ao meu pastor José Rodrigues, ao pastor Jurandir Rangel, ao pastor Julio de Barreiros, à Igreja Pentecostal Assembleia de Deus em Pirapama, Cabo, Igreja Batista Missionária em Uronze, Recife, Assembleia de Deus em Pirapama, Cabo, Igreja Comunidade da Graça em Barreiros, e a todos que direta ou indiretamente têm orado pelos enfermos. Pois eu digo, irmão, suas orações têm surtido efeito. Deus vos abençoe. Testemunho de Turani. Nasci na França em 1975, na cidade de Epi. A minha família era rica de religião católica, apostólica e romana. Tímido, comecei a me desenvolver através do esporte, mas mesmo assim era difícil me relacionar. Na idade da adolescência comecei a me interessar pelas coisas espirituais. Aos 20 anos, com muitas indecisões, decidi me lançar nos estudos da economia em Madrid, Espanha. Depois de um tempo, a depressão começou a me invadir até um certo ponto de não suportá-la mais. Minha mente, assolada por pensamentos negativos, de baixa estima, me levou a querer morrer. Na Espanha me fechei num quarto da escola e decidi falar com Deus e disse: se tu és verdadeiro Jesus, dá-me um trabalho para que eu possa ser útil neste mundo e dar o meu amor para o mundo inteiro. Se tu me guias, te seguirei de todo o meu coração. No dia seguinte, um caçador de talentos me descobriu, produtor de Julio Iglesias, Sting, Roberto Carlos, e me convidou em Miami para gravar um CD nos melhores estúdios do mundo. Acreditei que Jesus tinha me dado uma resposta e aceitei. Sem Bíblia, nem conhecimento do reino de Deus, Deus me tirou da Europa para me levar num país onde um dia alguém seria canal de bênção para mim. Deus conhecia o momento e o tempo perfeito. Assinando com uma das maiores gravadoras do mundo, Polygram, meu disco foi lançado nos Estados Unidos, toda a América Latina e em partes da Europa. O sucesso foi impactante. Fã-clube de todas as partes começaram a ser criados.
A minha vida de estudante comum se tornou num super artista pop internacional. Primeiro lugar em vários lugares e países. A minha popularidade crescia numa velocidade surpreendente. Hotéis 5 estrelas, luxo, limusines, aviões em primeira classe, fama, autógrafos, mulheres me tinham sido oferecido pelo mundo. Tudo isso me fazia uma pessoa forte e segura de mim mesma. Existia uma estrela que crescia proporcionalmente aos aplausos das pessoas, porque eu amava a glória da fama. Mas hoje sei que tudo é contrário. Existe uma estrela dentro de mim, chamada estrela da manhã, que cresce proporcionalmente ao louvor e adoração que faço para Jesus. Passando alguns anos, parecia que tudo estava indo muito bem, quando me apresentei no Estádio Nacional do Chile, junto a Gloria Estefan. O estádio estava lotado. Porém, voltando para o aeroporto, o motorista dormiu e batemos de frente com um ônibus. O país inteiro pensava que eu estava morto, mas estava consciente, com minhas pernas quebradas e quase perdi meu olho direito. No hospital, depois de 4 anos, Jesus falou no meu coração: você lembra, um dia você me pediu que queria dar o seu amor para o mundo inteiro, mas não será seu amor, mas o meu amor. Depois de recuperado, voltei em Miami buscando Jesus em várias religiões, budismo, junto a meu companheiro de trabalho Ricky Martin, que era moda no show business. Mas nada, a depressão voltava e não queria sair da minha casa. Quando um dia, trocando de canal na televisão, um pastor americano estava pregando o evangelho do reino de Deus. A presença de Deus entrou no meu quarto e chorei muito. Dias depois, cruzei a rua e vi que tinha uma igreja chamada Ebenezer. Entrei e nunca mais fui a mesma pessoa. O meu encontro com Jesus foi radical e impactante. Ninguém aprovou minha posição. Meu pai ficou decepcionado e sem falar comigo durante algum tempo. Perdi meus amigos, porque tudo o que eu falava era exaltando meu amado Jesus. Roberto Levi, o produtor, começou a me fazer ameaças, mas Deus estava comigo. Jesus me mostrou o caminho da sua salvação, me ensinando a renunciar às coisas do mundo e colocar meus olhos nas coisas eternas. Grandes tribulações chegaram por causa de Cristo, mas também grandes vitórias. Hoje Deus me deu um maravilhoso ministério evangelístico, onde pessoas separadas por Deus reconheceram o meu chamado, mostrando que a fama e o sucesso passaram, mas Jesus é eterno. Uma destas pessoas que Deus me deu é a Poliane, minha esposa, e uma menina chamada Esther. Além disso, meu braço direito que me levanta nos momentos difíceis, o Robson Cruz, ex-grande jogador de basquete que jogou contra os maiores jogadores do mundo como Michael Jordan, Pippen, Barkley, e que se tornou uma referência para milhares de jovens no Brasil e fora. Milagres, maravilhas acompanham o meu chamado. O ministério X Duran representa só 40% de louvor, mas a palavra e sinais é nosso pedido a Deus. Tudo pela sua misericórdia. Está escrito Hebreus 2:3. Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles, e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Deus é especialista em escolher coisas loucas para confundir os sábios deste mundo. E você, a sua vida tem sido uma vida de renúncia? Você teve um encontro com Deus? Hoje é o seu dia, o dia da sua salvação. Um sim te levará a viver a plenitude do seu amor, mas um não poderá ser a pior escolha da sua vida. Jesus te chama. Atenda o seu chamado. Ele te ama. Que Deus te abençoe, meu irmão. Texto X Duran. Para contatos com o pastor e cantor X Duras, ligue no 21 8282 5881 ou 21 3382 0174 e fale com Mércia Machado. Contato também por e-mail mememachado@gmail.com.